Boa tarde, galera. Também para mais uma aula de física, tá? O assunto hoje é termometria, tá bom? Vamos iniciar, tá? Com esse novo capítulo, beleza? Que vai estudar como medir a temperatura, tá, pessoal? Conceito este que vocês já sabem, né? Que eu já expliquei várias e várias vezes, beleza? Então, nesse capítulo, nós vamos aprender a medir a temperatura, tá bom? E todo mundo sabe que para mim medir uma temperatura, eu preciso, tá? De um objeto chamado de termômetro, né, pessoal? Tá? Termômetro. Então, com esse objeto eu consigo medir as temperaturas. A temperatura, tá bom? Com um termômetro, beleza? Esse termômetro, pessoal, ele tem que estar graduado, tá? Em alguma escala, né? Termométrica, tudo bem? As escalas que a gente vai trabalhar, a primeira escala é essa aqui, ó. A escala, tá? A escala Celsius, ok? Vamos lá estudar a escala do senhor Celsius, em que ele trabalhava, pessoal, com dois pontos fixos fundamentais, tá bom? Celsius chegou à conclusão, com base em experimentos, de que existem dois pontos fixos muito fundamentais, tá, nos processos de transformação da matéria, quando ela passa de um estado para outro estado, por exemplo, tá bom? E aí, pessoal, Celsius trabalhou com dois pontos fixos. Vou botar bem aqui para vocês, pontos fixos, tá? Um desses pontos é o ponto de fusão, tá? Ponto de fusão do corpo. E o outro ponto que Celsius trabalhou foi o ponto de ebulição, tá bom? Ebulição, tá? Tá aí dois pontos físicos, tá? Que Celsius trabalhou. O ponto de fusão e o ponto de ebulição. Tá bom, galera? E aí ele começou a elaborar um termômetro graduado, beleza? Com esses dois pontos fixos. Ele começou a trabalhar com a água. E concluiu, pessoal, que a água, né, ela se funde, né, a uma temperatura igual a 0 graus Celsius. Aí, ó. Nessa temperatura aqui, a água, que foi o elemento que ele tomou como exemplo, tá? Ela se funde, ou seja, passa do estado sólido para o estado líquido, né? O processo chamado de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, tá? Da água acontece a 0 graus Celsius, tá bom? 0 graus Celsius. E aí, com base em experimentos, Celsius concluiu que fornecendo calor para a água, tá? Fornecendo calor para a água, ele constatou que a água iria, né, começar a aquecer. Claro, né? Eu estou fornecendo calor para a água, ela vai aquecer, ela vai começando a, né, a ferver, ok? Ela vai ferver. E aí ele concluiu que a água, né, pessoal, começa a ferver a partir de 100 graus Celsius, tá bom? Então tá aqui, ó. Nessa temperatura bem aqui, a água, né, está fervendo, tá? É o ponto de ebulição da água.
ela ferve a 100 graus Celsius. Aí esse pontinho aqui, ó, é o PE, ponto de ebulição da água, tá bom? 100 graus Celsius, ela começa a ferver. 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água, PF, tá? P de ponto, F de fusão. P de ponto, E de ebulição, viu? A água se funde a 0 graus Celsius e começa o processo de ebulição a 100 graus Celsius, ok? E aí, de 0 até 100, pessoal, eu tenho aqui, ó, divisões, né? Ou subdivisões, como você preferir. Eu tenho aqui, ó, várias subdivisões, de 0 até 100, tá? Por exemplo, bem aqui, ó, bem aqui é uma temperatura, né? Cada tracinho desse aqui, ó, qualquer regiãozinha aqui desse espaço, de 0 até 100, corresponde a uma temperatura, tá bom? Então, que temperatura é essa aqui, ó? É um TC, né? TC. Temperatura na escala Celsius. Que não deixa de ser aqui, pessoal, para nós, uma incógnita, não é? Que não deixa de ser uma incógnita, ó. Um valor que eu procuro saber, né? Quanto vale, ó. Viu? E aí, como é que eu faço para mim calcular esse TC, né? Quem é TC? Que temperatura é essa? Aí você calcula dessa forma, ó. TC, essa temperatura, você pega essa temperatura que você está indo atrás, que é TC, subtrai com o ponto de fusão, tá? E divide pelas partes, tá? Pelas partes ou divisões que tem, ó, de 0 até 100. De 0 até chegar em 100, tá? Essa é a equação da escala Celsius, ok? Aí fica TC menos, quem é o ponto de fusão da água? 0 graus Celsius. Aí você coloca bem aqui, ó, 0 sobre, né, pessoal, sobre as partes. Tem quantas partes de 0 até 100? Aí existe até um cálculozinho bem bacana, que é desse jeito aqui, ó. Cálculo das partes, tá? Para você calcular as partes, você pega o ponto de ebulição e subtrai com o ponto de fusão, tá? Sempre é assim, sempre é desse jeito. Ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Aí tu olha lá pra questão, ó. Quem é o ponto de ebulição? Né? 100. Aí fica 100, bem aqui, ó. Menos o ponto de fusão. Quanto é que vale o ponto de fusão da água? 0. Né? 0? Aí você vai e substitui, ó. 0. Então, né? As partes é igual 100 menos 0, 100, né, pessoal? 100 partes. Professor, precisava fazer esse cálculo não. Daqui eu já vi. Sim, pessoal, tem gente que vê rápido, calcula rápido, né? Mas tem outras pessoas que têm dificuldade. Então é preciso fazer essa conta sim, tá bom? Então é isso, ó. É desse jeito, tá bom? Que calcula as partes. Ponto de ebulição menos o ponto de fusão, tá ok? Aí você coloca lá, ó. As partes vale quanto? 100. Aí você coloca bem aqui, ó. 100. Tá? TC menos 0 sobre 100. Deixa eu continuar aqui, pessoal, porque a folha já tá acabando. Subtrai quanto é TC menos 100? Hã? TC, né, pessoal?
TC sobre 100. Tá aí, pessoal, ó. Essa é a equaçãozinha da escala Celsius. TC sobre 100. Tá? Então, quanto é que vale essa temperatura bem aqui? Quanto é? Quanto é que vale ela? TC sobre 100. Ok? Mais na frente eu vou relacionar essa equação com mais duas equações, tá bom? Pra gente chegar definitivamente nas equações que a gente vai passar a trabalhar nos exercícios sobre termometria, tá bom, pessoal? Então, beleza, a aula de hoje foi isso, tá? Você aprendeu, tá? Que a termometria é a área da física que vai estudar, né, como medir temperatura. Medimos a temperatura através de um termômetro, tá bom? Todo termômetro deve estar graduado em alguma escala. E a primeira escala que a gente vai estudar é a escala Celsius. Celsius trabalhou com pontos fixos fundamentais, a saber, ponto de fusão e ponto de ebulição. De quem? Da água. Desenvolvemos a equação e chegamos na equação final. Tá ok? Então valeu, até a próxima aula, querendo Deus.